É, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Então vocês já ouviram esse papo, né? "Ah, o Brasil quebrou com os governos da esquerda, foi o PT que levou a gente à falência". Você já ouviu isso certamente mais de um mais de uma vez, né? Mas esse é um mantra que a direita repete tanto que muita gente acha que é verdade. Mas e se eu te disser que essa é uma das mentiras mais desmontadas pelos dados da nossa história recente? É, gente, é isso aí. Olha, vamos lá. Isso. Ó, eu sou o Reginaldo, do NTV Brasil, e em 5 minutos você vai saber de uma vez por todas a verdade sobre a tal quebra do Brasil. Bora lá? Mas, ó, antes de tudo, dá o seu joinha, se inscreva e, se puder, seja membro do nosso canal, tá bom? Não esqueça. Olha só, o que é uma nação quebrada? O pessoal fala: "Ah, quebrou, quebrou, quebrou", mas a gente primeiro tem que dizer, o que é um país quebrado? Vamos combinar, né. Um país quebrado é o quê? Bom, não é uma padaria que fecha as portas. Na economia, o conceito mais claro é o de calote, a chamada moratória. Um país quebra quando ele para de pagar as suas dívidas. Quebra entre aspas, né. Mas a pergunta rápida que a gente tem que fazer é o seguinte: em qual governo o Brasil deu um calote nos seus credores e o mundo parou de confiar na gente? Pensa aí. Pois é, foi em 1990, no governo, sabe de quem? De um direitista, de um cara da direita ferrenha, Fernando Collor de Mello. Esse o único caloteiro da nossa história republicana. Agora, vamos olhar, examinar de os governos da esquerda. Qual que é o verdadeiro legado dos governos Lula e Dilma? Bom, o oposto de quebrar é gerar confiança e crédito. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2008, no governo Lula, durante a maior crise financeira global desde 1929, o Brasil foi um dos últimos a entrar e um dos primeiros a sair dessa crise. O mundo inteiro quebrando e o Brasil estável. Tanto que, em 2009, a agência de risco Moody's nos elevou ao grau de investimento. Sim, o Brasil virou um país confiável para investidores internacionais, justamente sob um governo de esquerda, um governo canhoto. É, gente, isso significa que o mundo acreditava que o Brasil ia pegar não, ia pagar suas contas e gerar lucro. É o contrário absoluto de quebrar. Isso que você fala de quebrar, é o contrário do que a esquerda tem feito. Você fala: "A esquerda quebra", não, a esquerda, quando está no poder aqui no Brasil, faz com que investidores tenham lucro. Bom, mas aí tem a herança maldita, né, e a crise que veio de fora. Aí a direita adora falar de crise, da crise de 2014, 2016. Pois é, mas ela ignora 2 fatores centrais. Bom, a quebra brutal no preço das commodities. Essa queda brutal nesse preço daquilo que são chamado commodities, o petróleo, minério, soja, reduziu drasticamente a entrada de dólares no país, um fator externo e global. Esses produtos são muito eles
o governo brasileiro não tem controle sobre o preço internacional desses produtos. São commodities e qualquer abalo lá fora nos deixa vulnerável aqui dentro. Bom, o ajuste fiscal brutal da dupla Levy-Mekil, do governo Dilma, que paralisou a economia para tentar equilibrar as contas a qualquer custo. É a famosa política da terra arrasada, que a direita tanto defende e que, na prática, afundou o PIB brasileiro. É, gente. Ou seja, a crise foi uma combinação de fatores externos, de políticas ruins, políticas más, políticas econômicas muito ruins, para falar o mínimo. Bom, não é uma quebra por gastar com o povo, não. Olha, o verdadeiro colapso aconteceu foi no governo Bolsonaro, aí sim. Agora vamos ao governo que a direita defende como responsável, né, honesto. Olha, 2022, no final do governo Bolsonaro, o déficit primário, que é aquele quando o governo gasta mais do que arrecada, foi de 54,6 bilhões de reais. Sim, o governo deixou um buraco enorme. E um déficit para pagar juros da dívida foi de 300 bilhões. Pois é, um outro rombo do pessoal que especula com os juros da dívida do Brasil. Olha, o que é pior é o seguinte, a dívida pública brasileira, ela disparou nesse período, ela saiu de 75% do PIB em 2019 para mais de 90% em 2022. Isso sim é sinal de descontrole de contas públicas, que é o que vocês gostam de falar. Bom, e a inflação? A inflação, nesse período, voltou com força total, com o IPCA batendo 2 dígitos, corroendo o salário de todo mundo que ganha salário. Isso é uma gestão responsável? É a falsa responsabilidade que só corta direitos e beneficia o mercado financeiro. É. Olha, gente, nós podemos concluir aqui com toda certeza que, de forma resumida, e respondendo à pergunta do título, que é: o Brasil não quebrou com a esquerda, não. A única moratória foi sob um governo de direita, que foi o governo Collor. E a credibilidade internacional máxima que o Brasil chegou, em grau de investimento, foi conquistada sob um governo de esquerda, o governo Lula. Olha, o maior descontrole fiscal e o maior rombo recente aconteceram sob um governo de extrema direita, que é o Bolsonaro. Ó, essa narrativa da quebra é um discurso vazio, tá? Não tem lastro na realidade. Vocês podem espernear, mas o que eu estou falando aqui é a real, é a realidade, são os fatos. E esse discurso vazio é usado para tentar apagar a história e fazer você acreditar que os problemas do país vêm de quem tentou distribuir renda e não de quem sempre concentrou renda nesse país. Olha, aqui na NTV Brasil, nós trazemos os dados, porque a verdade é a nossa maior arma. Gente, se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem ainda cai nesse papinho e se inscreve no canal para mais verdades como essa. Um forte abraço e até